gente muda de assunto, porque um treino, por muito pouco, não terminou numa tragédia. Um triatleta de 30 anos de idade pedalava ali pelo acostamento da Rodovia do Sol quando foi atropelado. E detalhe, o motorista do carro que atropelou o Matheus fugiu do local sem prestar socorro. O atleta chegou a ser arrastado por alguns metros. Depois desse atropelamento, o triatleta sofreu críticas, como se não tivesse o direito de pedalar na rodovia, gente. Nessas horas, o que mais surge são os especialistas da internet, não é isso mesmo? Américo Soares está aqui comigo ao vivo e traz esses esclarecimentos para a gente. Boa noite, Américo. Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo que acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo direto de casa. Exatamente. Para a gente esclarecer aí essas críticas, né, que o Matheus, que é esse triatleta, recebeu, foi por ele estar trafegando aí na via. Porém, vale lembrar, Dani, que a ciclovia é sim para transitar as bicicletas, obviamente, porém em uma velocidade baixa. E a gente não está falando de uma pessoa qualquer utilizando ali uma bicicleta para se locomover, e sim de um atleta realizando um treino de alta performance. Ou seja, ele não vai andar em uma velocidade baixa. É perigoso até para as pessoas se ele se locomover utilizando a ciclovia. Então, segundo o Código de Trânsito, ele está correto, ele pode sim utilizar a via para se locomover, por estar aí numa velocidade, né, apesar de estar de bicicleta, por estar numa velocidade considerada alta. Vale lembrar também que o Código de Trânsito, Dani, ele diz o seguinte: os veículos mais pesados, eles têm que zelar pela segurança dos motoristas que estão nesses veículos mais leves. Existe uma escala, uma cadeia de vulnerabilidade, onde as pessoas que estão mais protegidas, né, por exemplo, motoristas de caminhões, carretas, têm que zelar sim pela segurança dos motoristas de carro, dos motociclistas e assim por diante até chegar o pedestre. Nós preparamos uma reportagem com todas as informações sobre esse ocorrido. Nós vamos conferir ela agora e contamos com as informações também do Detran. Vamos conferir. Matheus é triatleta e passou por um baita susto enquanto treinava ciclismo na Rodovia do Sol na madrugada do último sábado. Ele foi atingido por um carro e chegou a ser arrastado por alguns metros após a batida. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A bicicleta específica para esse esporte custa caro e ela ficou assim, destruída. Estava pedalando sozinho no acostamento, com equipamento de segurança, sinalização traseira, totalmente visível. Um carro me atingiu de surpresa, não teve barulho de frenagem, não teve nada. Eu só percebi o que aconteceu alguns instantes depois que eu levantei e vi minha bike toda destruída. Parece que foi muito mais sério do jeito que eu tô, porque minha bicicleta ficou destruída. E eu também, quando vi a minha bike naquele momento, eu fiquei olhando para mim para ver se eu estava bem, porque a imagem foi feia. O acidente em que Matheus foi vítima chama atenção para algumas questões em relação ao tráfego de bicicletas e veículos. E muitas vezes nem os motoristas sabem quais são as recomendações do Detran nesses casos. O uso, por exemplo, de acostamento é perfeitamente possível, é seguro, né, para esse ciclista que queira praticar o seu esporte de maneira adequada ali, evitando uma maior exposição ao risco. E sempre, né, os veículos maiores e motorizados precisam zelar pela segurança dos veículos menores e não motorizados. Os usuários das vias ali, os condutores, estejam atentos a ciclistas que eventualmente estejam fazendo uso compartilhado desse espaço, que não é infração, né? Não há ali uma vedação do uso desse espaço, tá? Para Matheus, se os motoristas tivessem o conhecimento dessas recomendações, o acidente poderia ter sido evitado. Os motoristas realmente acham que a gente está no lugar errado. Mas assim, o nosso esporte, eu pratico triatlo, mas o ciclismo de estrada é praticado nas rodovias, é praticado nas estradas. A velocidade que a gente anda não é compatível com a ciclovia. Então acaba recebendo um comentário que se a gente não tivesse andando em bairro, não tivesse na ciclovia, não teria acontecido acidente. Sim, é o nosso local de treino. Se a pessoa acabar tirando o fino de um ciclista na maldade, buzinando para assustar, você está atentando contra a vida de um atleta.
As pessoas que ficaram sabendo do caso por meio das redes sociais chegaram a criticar Matheus e colocar o ciclista como culpado pelo acidente. O Código de Trânsito ele visa trazer justamente essa convivência harmoniosa entre todos os usuários da via pública. Por isso, há um princípio máximo, do Código de Trânsito brasileiro que diz que os veículos maiores devem zelar pela segurança dos veículos menores, os veículos motorizados devem zelar pela segurança dos não motorizados, como é o caso das bicicletas, e que todos juntos devem zelar pela segurança dos pedestres. Ou seja, há uma escala de vulnerabilidade. Então, todo usuário da via deve zelar pela segurança daqueles que são mais vulneráveis, tá? Pois é, Dani, pois é, pessoal de casa, como nós podemos conferir aí na reportagem, além de um acidente aí que foi grave, porque o Matheus ele ficou muito machucado, a bicicleta dele ficou completamente destruída. E como eu disse na reportagem, essas bicicletas, desses atletas de ciclismo, triatletas, não é um preço comum, gente, é realmente muito caro, então é um prejuízo grande. Mas além desse prejuízo, ele conversou com a gente, disse que o melhor dos mundos aconteceu, que foi ele sair vivo apesar dos ferimentos. Além disso, o motorista ou a motorista saiu do local sem prestar socorro. O Matheus disse que está tomando aí as providências, procurando, buscando ajuda para tentar identificar esse motorista ou essa motorista que provocou esse acidente. Muito complicado. Dani, eu volto com você do estúdio. Américo, realmente esse cara nasceu de novo, porque a gente vê o estado que a bicicleta dele ficou, o tanto de ferida que ele teve, para não ter acontecido algo pior, realmente foi um milagre. Obrigada pela sua participação ao vivo. O que eu fico indignada é que o Américo disse o seguinte, o motorista ou a motorista, a gente nem sabe quem foi a pessoa que cometeu esse crime. Ele atropela um ciclista, 5h30 da manhã, a gente não sabe de onde essa pessoa estava saindo, não sabe se esse motorista estava sóbrio, mas você atropela, ainda sai arrastando e não para nem para perguntar se está vivo, realmente é de doer. Nossa solidariedade aí ao Matheus, a toda a equipe do Touca Preta, que é o grupo que ele treina. Ele tem um Mundial marcado para esse ano e a gente fica aqui na torcida para que ele consiga se recuperar e consiga nos representar lá nesse Mundial. Imagina bem, vai fazer um Mundial, o cara é atleta profissional, mas o pessoal da Rodovia do Sol acha que ele não pode pedalar na Rodovia do Sol, não. Tem que ser na ciclovia ali. Gente, é cada uma que mais parece duas, Brincadeira.